Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar sequência aqui com os nossos estudos de eletricidade, estudando agora a ideia de corrente elétrica, tudo bem? Então primeiramente a gente vai ver o seguinte, antes estávamos trabalhando com uma área da eletricidade chamada eletroestática ou simplesmente eletrostática, tá? Que ela estuda as cargas elétricas em repouso, né? Estuda as cargas elétricas sem se moverem de um lugar para outro. Já a eletrodinâmica, que é o que a gente vai começar a estudar agora, é a parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento, ou seja, as cargas elétricas indo de um lugar para outro, tá? E aí a gente vai entender o que vem a ser corrente elétrica, né? Nos materiais sólidos, né, a gente vai estudar o material sólido, depois os materiais líquidos, os elétrons livres, sim, aqueles danadinhos que não estão presos bem firmes ao seu átomo, né, se movem de maneira desordenada. Então, olha o que acontece. Se eu tenho um material condutor sólido, né, um metal, os elétrons livres dele se movem para lá e para cá de maneira totalmente desordenada, tá? É como uma sala de aula que não tem professor ainda. É aluno indo para um lado, é aluno indo para o outro, aluno para lá e para cá. E aqui nós temos os íons positivos, né? Lembra que os elétrons têm carga negativa, né? E os íons positivos ficam ali, eles não se movem. É como se fossem as carteiras aqui bonitinhas no lugar e os alunos andando para lá e para cá, né? De maneira totalmente desordenada, certo? Mas aí o que acontece? O professor chega. É a mesma coisa de você pegar e ligar aquele fio numa bateria, né? Ligar numa tomada ou outra fonte de energia elétrica. Assim que o professor chega, né? Ele pega e bota a ordem na sala. Aquela bateria fornece lá para aquele condutor uma grandeza que a gente chama de diferença de potencial, tá? Que nós abreviamos por DDP, diferença de potencial, que a gente também pode chamar de voltagem ou também pode chamar de tensão elétrica. A gente vai estudar essa danadinha aqui com mais detalhes futuramente, tá bom? Quando a gente pega e liga aquele condutor numa bateria, né, e a bateria fornece essa diferença de potencial ali para o condutor, né, essa diferença de potencial faz com que os elétrons livres, que antes estavam de maneira totalmente desorganizada, se movam de maneira organizada. Olha, as cargas positivas continuam ali tranquilinhas, e agora aqueles elétrons que antes estavam se movendo de maneira desorganizada começam a se mover de maneira organizada. Como se o professor chegasse e mandasse todo mundo para o lugar. Todo mundo de maneira organizada, tá? Se eu for olhar a nível atômico, olha o que acontece. Um elétron livre vai passando para o outro átomo, que passa para o outro, que passa para o outro, e vai indo assim. Ou seja, as cargas começam a se mover de maneira organizada, de maneira ordenada, olha. Então, o movimento que antes era bagunçado passou a ser organizado. Isso graças a essa diferença de potencial, tá? E essas cargas se movendo de maneira organizada formam o que a gente chama de corrente elétrica, certo? Então, definição formal de corrente elétrica. É o nome que a gente dá a esse movimento ordenado, é importante a gente ter isso aqui em mente, tá? De portadores de carga elétrica, né? Elétrons, no caso do material sólido, certo? Devido à ação de uma diferença de potencial, ou seja, quem faz os elétrons se moverem, quem faz as cargas se moverem de maneira organizada, é essa DDP, tudo bem? Então, olha só, liguei a bateria no fio, as cargas elétricas, né, os elétrons, saem lá do meu polo negativo, vão se mover pelo fio, no caso que eu coloquei eles acendendo uma lâmpada, vão terminar o caminho e vão se concentrar aqui, ó, no polo positivo da bateria, certo? Lembra da eletrização? Polo negativo, concentra-se carga negativa. Polo positivo, concentra-se carga positiva, certo? Se eu pudesse olhar
lá no meu fio condutor, usando o microscópio, era mais ou menos isso aqui que eu veria, né? Um microscópio extremamente potente, era mais ou menos isso que eu veria. Várias cargas positivas, várias cargas elétricas se movendo de maneira ordenada, saindo de um polo da pilha, chegando num equipamento elétrico, fornecendo um pouco de energia, tá? Quem que fornece essa energia para as cargas se moverem? A bateria, por meio da diferença de potencial. Então, ó, lá na minha bateria, as cargas recebem energia elétrica por meio da diferença de potencial, vão se movendo pelo fio, chegam no meu objeto, certo? Chegam ali no meu equipamento elétrico. Uma parte da energia elétrica que eles possuem vai ser fornecida para o meu equipamento, certo? Depois eles continuam o caminho, tá? Eles continuam o caminho pelo fio condutor até chegar ali de volta na bateria, receberem mais energia elétrica por meio da DDP e assim continua esse caminho, tudo bem? Nós temos, dependendo do tipo de material que eu estou trabalhando, alguns tipos diferentes de corrente elétrica. Eu posso ter a corrente eletrônica ou a corrente iônica, tá? Ah, mas qual que é a diferença de uma para outra? Na corrente eletrônica, o que está formando a corrente elétrica são elétrons livres, tá? Num condutor sólido, tá? Então, os movimentos que antes era totalmente desordenado, vai ser um movimento ordenado de elétrons, ó. São apenas os elétrons que se movem lá no meu fio condutor, tudo bem? Já a corrente iônica, eu tenho íons num condutor fluido, tá? Vou pegar o exemplo aqui de um condutor líquido, tá certo? O que vem a ser um íon, tá? É um átomo que não está mais neutro. É um átomo que está diferente da situação de neutro, tá? Vamos pegar, por exemplo, o que acontece quando eu ponho cloreto de sódio, que é o meu sal de cozinha, lá na água, tá? Quando eu pego e coloco cloreto de sódio na água, ele vai se quebrar. Ele vai se quebrar em íons de sódio, que são positivos, e íons de cloro ou cloreto, que são negativos, tá? Eu tenho aqui o que a gente chama de solução eletrolítica, tá? Uma solução, vocês já devem ter visto em química, certo? Eu obtenho quando eu vou misturar alguma substância em outra, né? Um sólido de um líquido. No caso aqui, o sal na água. Caiu, joguei o sal na água, ele é quebrado em íons, né? Íons de cloro ou cloreto, tá? Íons cloreto e íons de sódio, tá? Os íons cloreto são negativos e os íons de sódio são positivos, tá? E eles estão se movendo de maneira desordenada. Se eu venho aqui e ligo uma bateria, tá? Coloco um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro, o que vai acontecer? Este polo negativo atrai para ele os íons positivos, ó. Então, negativo atrai positivo. E o meu polo positivo vai atrair para ele os íons negativos, ó. Positivo atrai negativo. Então, esquematicamente, eu tenho isso aqui, ó. No meu polo negativo, eu tenho os íons positivos vindo para um lado. E lá no meu polo positivo, eu tenho os íons negativos se aproximando. Então, repara que eu tenho uma separação de íon. Íon positivo para um lado e íon negativo para o outro. Tenho cargas elétricas se movendo. Então, lá numa água com sal, é isso que está acontecendo, que gera corrente elétrica e que se você botar o dedinho lá dentro, você pode levar um choque, tá? Aí vem um outro detalhe bastante importante.
para onde que a corrente elétrica está se movendo, né? Então, quando eu falo de sentido da corrente elétrica, isso aqui aparece de vez em quando, eu estou querendo saber o seguinte: de onde para onde a corrente elétrica está indo, tá certo? Essa que é a pergunta que eu estou querendo responder, né? Ah, mas por que isso? A gente vai ver que nós podemos trabalhar com a ideia do sentido real ou com a ideia de sentido convencional, tá? O sentido real é o que realmente ocorre, tá? É o que realmente ocorre lá no meu fio condutor. Vamos pegar o caso do condutor, que são cargas negativas, tá? Lembra que só os elétrons têm mobilidade lá no fio condutor, tá? Ocorre num condutor sólido, tá? Porque a gente vai estudar aqui os condutores sólidos. Para a gente não importa tanto, neste momento, estudar um condutor líquido, né? Água com sal. Porque a gente acaba focando mais para estudar são os condutores sólidos, né? Os fios, por assim dizer. Então, o que vem a ser o sentido real da corrente? O que ocorre de verdade num fio condutor lá na sua casa, tá? Você tem cargas negativas se movendo do polo negativo para o polo positivo. Então, quando eu ligo aqui um fio numa bateria, se eu conseguisse utilizar uma lente de aumento superpotente, o que eu estaria vendo era isso aqui, ó, as cargas negativas todas se movendo lá do polo negativo, tá? E voltando lá para o polo positivo. Chegando aqui dentro da bateria, reações químicas iriam separar essas cargas de novo, iriam fazer as cargas negativas se concentrarem no polo negativo e cargas positivas se concentrarem no polo positivo, e assim eu teria esse ciclo, essa movimentação de corrente elétrica, tá? Ah, interessante, legal, é o que ocorre de verdade. Então, por que existe esse bendito desse sistema, desse sentido convencional, tá? Por questão de razões históricas, tá? O que acontece? Muitas coisas, se você for pegar e estudar a história da ciência, você vai ver que foram descobertas que existem, descobertas aplicações, e só depois de um tempo que se foi descobrir o motivo disso acontecer. E com a corrente elétrica aconteceu isso. Primeiramente se descobriu a existência da corrente elétrica, utilizou-se essa existência para fazer projetos de circuito, e só muito tempo depois é que se foi descobrir o que causava, né, do que era feita a corrente elétrica. E aí o que acontece? Quando se descobriu a existência da corrente elétrica, os cientistas da época pensavam que essa corrente elétrica era formada por cargas positivas, que se moviam do polo positivo para o polo negativo, certo? Pensavam que era isso aqui que acontecia lá no condutor. Lá do polo positivo, você tinha as cargas positivas vindo, se movendo, concentrando lá no polo negativo. Diferença de potencial separava essas cargas e eu tinha novamente as cargas positivas se movendo, tá? Então, no sentido convencional, nós temos movimentação de carga positiva pelo condutor. Lembrando, foi descoberta a corrente elétrica e só um bom tempo depois é que se descobriu do que era feita a corrente elétrica, né? Então, o que acontece? Utilizou-se essa ideia de carga positiva até se descobrir que quem se move é a carga negativa, tá? Na prática, pessoal, dá na mesma eu considerar a carga negativa indo do polo negativo para o positivo, ou considerar a carga positiva indo do polo positivo para o negativo. Nossa, que dificuldade! Lembra lá do nosso condutor líquido, né, da nossa solução eletrolítica? O que acontecia lá na minha solução eletrolítica? Eu punha um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro, não é? Quando eu faço isso lá na solução eletrolítica, os íons positivos, né? Os íons positivos vão se concentrar do lado negativo, no polo negativo. E
os íons negativos se concentram no meu polo positivo, certo? Eu tenho essa separação de íons. E num condutor sólido, né, eu posso pensar de maneira semelhante. É equivalente eu pensar dessa maneira aqui, ó. Cargas positivas indo do polo positivo para o negativo é equivalente eu pensar em carga negativa indo do polo negativo para o positivo, certo? Então, sentido real e sentido convencional acabam sendo equivalentes, certo? Ó, de maneira mais bonitinha. Liguei aqui a bateria numa lâmpada, certo? Se eu pensar no sentido real da corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica sai do polo negativo, vem, faz a lâmpada funcionar, volta para o polo positivo, as cargas recebem energia e continuam. Funciona. E se eu pensar pelo sentido convencional? É o contrário. As cargas positivas sairiam do polo positivo, chegam aqui na lâmpada, fazem ela funcionar e retornam para o negativo. Recebem energia e vai indo assim, tá? Então, na prática, acaba sendo equivalente. E, consequentemente, o que nós vamos utilizar daqui para diante, a menos que tenha algo fora, né, algo dizendo o contrário, é o sentido convencional. Porque, por motivos históricos, né, já é algo que vinha sendo utilizado há muito tempo. Então, vamos continuar utilizando dessa maneira. Tudo bem? E agora, pessoal, né, para que serve a corrente elétrica? Né? A gente usa essa corrente elétrica para quê? Né? Por causa dos efeitos dela. Então, quando a corrente elétrica atravessa alguns materiais, podem causar os seguintes efeitos que, de alguma maneira, a gente pode utilizar. Tá? Então, o primeiro efeito, né, que a gente costuma se lembrar, é chamado de efeito térmico ou efeito Joule. O que vem a ser esse efeito térmico ou efeito Joule? Quando um condutor é percorrido por corrente elétrica, né, quando passa a corrente elétrica no fio, esse fio vai se aquecer. Porque parte da energia elétrica que a corrente levava vira energia térmica, tá? Ou seja, se eu tiver um fio condutor passando corrente elétrica nele, uma parte dessa corrente elétrica aqui, né, da energia que ele tem, vira energia térmica. O fio se aquece, né? Ele é usado, por exemplo, em chuveiros, ferro elétrico, aqui tem uma chapinha, uma torradeira, secador de cabelo, ou seja, equipamentos cuja função é se aquecer, utilizam esse efeito Joule para funcionar. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado, né, é que isso aqui também pode causar acidente. Né? Se você sobrecarregar uma parte do circuito, o efeito térmico vai fazer com que aquela parte do circuito da sua casa se aqueça demais e você tenha, e você ocorra ali, né, um acidente. Tudo bem? Outro efeito é o efeito luminoso, né? Gases ionizados, tá? O que vem a ser um gás ionizado? Os átomos do gás acabaram perdendo ou recebendo elétrons e se tornaram íons. E alguns desses gases, quando passa a corrente elétrica por ele, eles acabam emitindo luz. É o que acontece, por exemplo, nas lâmpadas fluorescentes, nas lâmpadas de neon que são utilizadas para fazer letreiros, né? Aqui a gente tem uma lâmpada fluorescente, aqui a gente tem uma lâmpada de neon, lâmpadas de mercúrio ou de vapor de sódio que são usadas em iluminação pública, certo? Dentro desses tubos aqui dessas lâmpadas, você tem um gás, né? Quando passa a corrente elétrica por esse gás emite luz, utilizando então o efeito luminoso. Usa-se isso daqui para a construção dessas lâmpadas, tudo bem? Outro efeito da corrente elétrica é o magnético, tá? Quando a corrente elétrica passa um condutor metálico, em torno desse fio é gerado um campo magnético, ou seja, aquele fio passa a funcionar como um ímã, tá? E a vantagem desse ímã é que ele pode ser ligado ou desligado. E aí você pode utilizar, né, você vai ter um eletroímã,
que são usados na fabricação de guindaste, tá? Como esse carinha aqui, ó, utilizado em ferro velho. O operador dessa grua vem, posiciona esse ímã enorme na pilha de sucata, liga ele. Materiais metálicos, ferrosos, vão grudar aqui no ímã, certo? Ele leva até onde é para isso aqui ser depositado e desliga o eletroímã. A força magnética que tinha aqui acaba sendo desligada e o material metálico cai, tá? Outro exemplo de aplicação de eletroímã é em alto-falante, tá? Você tem aqui um ímã permanente no alto-falante e um outro ímã que é ligado ou desligado de acordo com os sinais elétricos que o rádio manda para cá. E é aí que funciona a sua caixa de som de alto-falante, de foninho de ouvido e por aí vai. Tudo bem? Efeito químico. Algumas reações químicas só vão ocorrer quando uma corrente elétrica percorre uma solução eletrolítica. Lembra? Solução eletrolítica é quando você tem um determinado líquido e nesse líquido você põe alguma substância que vai se quebrar em íons. Tá? Exemplo de aplicação, a galvanização. Tá? Algumas peças que são cromadas, né? Por exemplo, o escapamento de motos, algumas outras coisas assim, né? Elas têm esse processo de cromação. De que maneira? Você mergulha a peça que você quer cromar lá numa solução eletrolítica, certo? E faz passar uma corrente elétrica por essa solução, dá um choque nela. Ocorre uma reação química que faz com que as partículas metálicas da minha solução eletrolítica fiquem aderidas na peça que eu quero cromar. Então, essa maneira faz com que as peças fiquem com uma cobertura mais uniforme, né? Quem já pegou e viu peça cromada percebeu que a cobertura é bem igualzinha, bem uniforme, né? Bem melhor do que se você pegar um spray e pintar, por exemplo. E a resistência dessa cromação é muito maior do que a de uma tinta, certo? Você tem também a reação de eletrólise, tá? Bom, o que vem a ser eletrólise? Se você lembrar da questão de etimologia, de origem da palavra, né, você pode quebrar isso daqui em duas partes. Eletrólise vem de eletro, né, eletricidade, e lise, né, vem de quebra. Tá? Então, uma reação química de eletrólise é uma reação onde eu vou quebrar um material, uma substância em outras, certo? Por meio da corrente elétrica. É o que acontece quando eu vou quebrar a água, né? Todo mundo sabe que a água, né, a fórmula dela é o quê? O nosso querido H2O. O que isso significa que a gente já viu lá em química? Para cada um átomo de oxigênio, para cada uma parte de oxigênio, eu vou ter duas de hidrogênio. Ah, mas tanto o oxigênio como o hidrogênio, naturalmente, são gases, não é? Que acabam se unindo para formar a água, que é um material líquido. Se eu pegar um recipiente com água e ligar numa fonte de alimentação, né, fornecer energia elétrica ali, uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai fazer a água se quebrar em hidrogênio e oxigênio. Foi por meio do experimento de eletrólise que se descobriu a constituição da água. Repara nesses tubinhos de ensaio que eu vou ter um pouquinho de gás depois dessa reação e outro com o dobro de gás. Nesse tubinho aqui eu vou ter os átomos de oxigênio e no outro tubinho, que tem o dobro da medida, a quantidade aqui de hidrogênio, certo? Outro efeito da corrente elétrica é o efeito fisiológico, né? É o choque elétrico. Quando a corrente elétrica passa por um organismo vivo, ele vai interferir no funcionamento dele, né? Todos os nossos movimentos são causados por corrente elétrica. O seu cérebro, né, se você quer levantar a sua mão, tá? Vamos supor aqui mão, certo? Vamos ver se eu consigo desenhar a mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Olha que belezinha aqui. Eu quero mover minha mão. O que acontece? O seu cérebro
Seu cérebro manda um impulso elétrico através dos nervos até chegar na sua mão. Esse impulso elétrico que vai fazer com que os músculos da sua mão se movam para você mexer ela, né? Todo mundo, por exemplo, já deve ter batido o cotovelo em algum lugar e sentido aquela sensação de choquinho, não é? O que está acontecendo ali? Quando você bateu o cotovelo, naquele local exposto ali da articulação do cotovelo, você tem um feixe de nervos. Aquela pancada fez com que a corrente elétrica que passaria por ali sofresse uma descarga brusca e aí você tem aquela sensação de choque, certo? Algumas aplicações. O desfibrilador, que é aquele aparelho de ressuscitação, né? A pessoa sofre uma parada cardíaca, é aplicada uma corrente elétrica no peito da pessoa para tentar fazer o coração dele voltar a funcionar, né? O marca-passo, tá? O que vem a ser esse marca-passo? Algumas pessoas podem ter problemas no ritmo do coração, né? Na batida do coração. Esse problema recebe o nome de arritmia, né? O coração bate num ritmo que não é o correto. Então, o que é feito? São instalados eletrodos diretamente no coração da pessoa, tá certo? Esses eletrodos estão ligados a uma bateria com um circuitinho, e essa bateria, por meio desse circuitinho, manda impulso elétrico para o coração. Então, o impulso que o cérebro manda para o coração, né, que faz com que o coração bata num ritmo desregulado, acaba sendo suplantado, por assim dizer, pelo impulso elétrico que o marca-passo manda, e o coração bate no ritmo correto, certo? Nós temos também alguns aparelhos de fisioterapia, tá, que funcionam com base no efeito fisiológico. Às vezes a pessoa sofreu alguma lesão, o fisioterapeuta precisa fazer algum tratamento, algum movimento, que de maneira manual, né, que o fisioterapeuta vai ajudar o paciente a se mover. Às vezes o movimento manual, né, não vai funcionar, ele não consegue fazer o estímulo de alguns músculos. Então são colocados alguns eletrodos no corpo do paciente, tá? Esses eletrodos recebem alguns impulsos elétricos que fazem aqueles músculos em específico se moverem, tá? Então, utiliza-se o efeito fisiológico ali também. Certinho, galera? Então, por enquanto é isso aqui. A gente volta depois vendo como é que funcionam os cálculos de corrente elétrica, tá? Por enquanto, bons estudos a todos.